O que a gente está assistindo é um filme que já estava um pouco previsto, né? Já se anunciava, digamos assim. O que houve nos últimos anos foi uma retomada de uma instabilidade na Venezuela, após muitos ataques, e que eu acho que muita gente aqui lembra, principalmente ali naqueles anos 2018, 2019, quando o Bolsonaro, inclusive, assume aqui no Brasil, havia uma composição de presidentes aqui na América do Sul, Pinheira no Chile, o Duque na Colômbia, o Bolsonaro no Brasil, o Marito Abdo Benítez no Paraguai, o Grupo de Lima estava composto, né? Ali por uma série de países. Trump estava na presidência dos Estados Unidos, e ali houve o último momento, digamos assim, mais forte de tentativa de desestabilização da Venezuela. Eles conseguiram ultrapassar aquele período, conseguiram retomar a atividade econômica depois de um estrangulamento enorme, né, econômico, e até chegar à véspera dessas eleições, uma véspera marcada por uma retomada de negociações e de conversas com a oposição, principalmente com a MUD, né, que era a mesa unificada da oposição, conseguiram, através principalmente do governo brasileiro e de outros países também, retomar algum diálogo que acabou culminando com o Acordo de Barbados, que aconteceu ano passado, em setembro, e esse Acordo de Barbados foi quem deu as balizas e conseguiu também que houvesse um certo relaxamento dos embargos para que essas eleições ocorressem. Mas, paralelamente a isso, foi se montando dentro da Venezuela a estratégia da oposição. E isso é legítimo, né, Miguel? Estar em qualquer país tem situação, tem oposição, e tem que se organizar para apresentar seu projeto. A questão é que a pessoa ou o grupo que lidera esse projeto específico da oposição, que é a Maria Corina Machado, ela, se a gente puxar a ficha dela aqui, a gente vai ficar aqui a tarde e a noite inteira falando de quantos golpes ela esteve envolvida ao longo dos últimos 20 anos, né? Ela que é de uma família herdeira de grandes empresas, algumas que foram estatizadas pelo Chaves, então ela tem um grande ressentimento com relação ao Chaves. Ela fez parte daquele governo dos 300, lá do Carmona, no golpe de 2002, então ela tem um histórico de relações privilegiadas com os Estados Unidos, através da ONG dela, a Sumat. Teve uma época que ela tinha livre acesso à Casa Branca, quando um embaixador da Venezuela nos Estados Unidos conseguir marcar uma reunião com um funcionário da Casa Branca. Então, ela tem um histórico, por uma série de fatores, ela foi inabilitada eleitoralmente, ela não consegue, então, ser candidata, ela apresenta uma outra candidatura de última hora, uma senhora chamada Corina também, totalmente desconhecida. Elas não conseguem se inscrever porque elas não haviam cumprido os critérios para inscrição eleitoral. Enquanto isso, a oposição na Venezuela, que ela é diversa, é isso que a gente precisa entender também, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Em alguns momentos ela se compõe, aí divide. Então, houve essa candidatura do Edmundo González Urrutia por uma outra agremiação, por um outro partido, e aquela coisa do cavalo selado, né, passando. E eles montaram nesse cavalo que se chama Edmundo González e acabaram transformando essa candidatura na candidatura prioritária da oposição, porque foram 10 candidatos que estavam para ser votados nessa eleição, inclusive um que tinha sido presidente do Conselho Nacional Eleitoral, reitor, que eles chamam lá de reitor, né? O reitor do Conselho Nacional Eleitoral, e outros. Tinha evangélico, tinha um comediante, tinha vários. A gente, se der tempo, a gente pode até explorar um pouco, mas eu acho que esse não é o foco. A eleição aconteceu, como muitos já previam, com uma participação entre 50, já se falava, né, 55% a no máximo 70% de participação, ficou uma participação em torno de 60%. A eleição, o voto, ela é voluntário, você vai votar voluntariamente. Eles têm regras muito flexíveis, inclusive, para essa questão da votação. Então, assim, a pessoa está na fila, deu 7, 8 horas da noite, ela tem direito de votar, e eles deixam aberto lá para votar.
Todos os candidatos têm fiscais em todas as mesas, em todas as urnas. Todos esses fiscais têm direito a ficar até o fechamento de cada urna. E lá eles têm aquele sistema que você vota, o seu voto vira um papel também, você põe numa outra urna. Então, eles têm um processo de checagem, voto na urna eletrônica e voto no papel. Isso tudo, no final, é assinado por todos os fiscais. E a orientação no dia da eleição, que foi um dia extremamente pacífico, foram quase 1.000 ou mais de 1.000 observadores internacionais, vários deles relatam isso para a gente. Qual foi a estratégia deles? Insuflar as pessoas para ficarem nas urnas para começar a ter algum tipo de transtorno, distúrbio, para motivar esse clima de tensão, que acabou virando o que muitos hoje chamaram o 8 de janeiro da Venezuela, né? Que são essas últimas horas que vem aí, principalmente da última noite, né? Dessa virada da segunda para terça, foi uma noite muito tensa, realmente está tenso. Acho que a Vanessa vai poder contar para a gente, ela está lá já há muito tempo. Então, já entrou, todo aquele script já entrou, gente. Uma intensa campanha da imprensa, que a gente sabe bem qual imprensa que é essa, que aqui no Brasil ela é uma das puxadoras desse movimento, né, de você tentar desestabilizar de fora para dentro, você criar um clima artificial que acaba também refletindo internamente, ou seja, tem esse diálogo. E hoje o que se vê é que é impressionante, né? Porque os Estados Unidos ficam semanas apurando, né? Todos os países que a gente acompanha as eleições, no Chile, em todos os países que a gente acompanha as eleições, sempre tem aquela coisa, não foi finalizado ainda, né? Embora você já tenha um resultado evidente, né? Pelo número de votos. E com a Venezuela está rolando uma impaciência impressionante, né? E uma arrogância, aí fecho meu argumento aqui, uma arrogância, uma soberba na hora de se exigir, né? Vamos lá, gente, cadê os resultados? Cadê as urnas? Cadê as datas? Tem que ser desse jeito, senão a gente não aceita. Ou seja, uma pressão enorme sobre a Venezuela, que é essa joia que a Sara falou, né? Simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo, localizada aqui na nossa América do Sul, fora toda a biodiversidade, todos os recursos que ali estão naquele solo também, naquele povo, naquele país, né? Então, que acaba sendo alvo principalmente a gente sabe de quem, né? Dos vizinhos do norte e desse sistema que pensa que pode impor a sua vontade aqui sobre a América do Sul. Muito bom, muito bom, muito bom, Ana. Ótimo resumo. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Sara, rápido. Eu tenho acompanhado o debate do Brasil, né? É impressionante a quantidade de especialistas em fraude nas urnas que apareceram no Brasil nas últimas horas, né? Todo mundo virou especialista, a quantidade de besteira que eu tenho lido é impressionante. Teve um economista, falando, não, é 4,6%, vários candidatos estão com 4,6%, isso é sinal de fraude. Na verdade, tinha sido um erro do jornal que tinha compilado o dado, porque todos os outros, o 4,6% era a soma dos candidatos. Aí o jornal tinha colocado igual. Ou seja, é uma besteira. Puxa. Aí o outro pegou lá que tinha o número decimal 000, era sinal de fraude. Uma coisa que não tem nada a ver, o outro, vídeos apócrifos que estão rolando pela internet. Um vídeo que mostra o governo sequestrando testemunhas da eleição. Aí eu fui ver o vídeo, um videozinho de 4 segundos, cheio de gritaria, não dá para entender nada. Não é apócrifo o vídeo. Não sabe de quando aonde, rapaz, nem sei na Venezuela, pode ser no Afeganistão, você não consegue ouvir nada. Enfim, e, sobretudo, não saiu nenhum relatório, até fiz uma postagem agora no Twitter, uma postagem assim, meio desabafo. Não saiu nenhum relatório. A Ana acabou de falar, tem 1.000 observadores internacionais, ninguém fez um relatório indicando fraude. As observações que saíram agora dos observadores que eu acompanhei na internet disseram que foi eleição limpa. Um grupo lá um americano, de um grupo de juristas americanos, falou, não, a nossa observação foi limpa.
acabei de ver agora um outro observador, também americano, não, que eu acompanhei tudo, para mim foi eleição limpa. E você tem que dar um crédito à autoridade eleitoral da Venezuela. Dá um crédito, né? Esperar. A lei venezuelana, pelo que eu li, ela dá 3 dias para publicar as atas, né? E o Maduro acabou de comunicar ao Celso Amorim, não, nós vamos publicar as atas, são 3 dias que a gente tem para publicar essas atas, né? Essa é a desvantagem de ter voto impresso. A Venezuela tem o voto eletrônico, mas o voto impresso. Se fosse inteiramente eletrônico, como é no Brasil, você não precisa de ata nenhuma, vai tudo para eletrônico, não precisa carregar nada para lugar nenhum. Esse pessoal fica reclamando da urna eletrônica brasileira, essa é a vantagem. Em 2 horas você sabe tudo. Você tem um votinho impresso em cada urna, tem que esperar.